Para deixar entrar, é só para deixar entrar mais gente. Claro, claro. Faz uma coisa. Faz o start recording tu também. Ok? Eu acho que não dá, mas. É, dá. Espera É? aí. Dá por pessoa organizer. Ok. É? Ok. Pronto. Já Sim, temos já está. dois. Já inicia. Já inicia. Já inicia. Ok, tudo bem. Então, o que tu estás a ver é o quê? Ok, já estamos a ver ali os slides. Está bem. Então, olha, quando tu quiseres, avançamos. 16 e 10, já te disse. Ok, ok. Eu ouvi isso-te 30 segundos antes. Ok. Olha, eu estou aqui com um probleminha. Não sei o que é por causa da gravação. Só tu é que vais gravar, ok? Ah, é? Está bem. O gajo está-me a aparecer aqui. Ok, tudo O bem. gajo está-me Ele, aqui a aparecer um pop-up a dizer que tem de pôr uma proxy, não estou a perceber. ok, já percebi, já percebi. Ok, ele deste lado parece-me que está a gravar, não há crise. Ok? Certo? Ok. Então, olha, 30 segundos, mais coisa, menos coisa. É, sim, sim. Ok, Começas a falar e está a andar. ok. Então, olha, quando quiser. Já podes? Se quiseres começar, podes. Ok, ok, ok. Então, espera aí. Ok. Hum, ok. Então, olha, start broadcast então. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ora, boa tarde a todos os nossos participantes, seja no Brasil, seja em Portugal ou em qualquer outro país que partilhe a nossa língua. Agradeço-vos a todos estarem presentes nesta sessão. Houve uma pequena troca desta segunda sessão com a oitava sessão, portanto, quem vai fazer a sessão agora vai ser o André Batista com Query Store no SQL Server 2016 e às 10 da noite de Portugal e 8 da noite no Brasil vai ser feita outra sessão que é Segredos da ABIN e do SIS, Abre Seguras com Acesso Multicamada, por mim próprio, o André Melancia. Um, Antes de mais nada, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores que tornam toda esta situação possível. Portanto, a Apex SQL, Pluralsight, SQL Center e o Redgate. Um, Quero também divulgar os próximos SQL Saturdays. Portanto, nós vamos ter um SQL Saturday já este sábado, dia 21 de novembro, em Brasília. Portanto, quem estiver no Brasil terá a oportunidade de apanhar um evento de um dia inteiro, gratuito, de natureza técnica e bastante interessante, que poderá assistir. E a 20 de fevereiro terá a mesma oportunidade de o fazer em Lisboa, quem estiver também aqui. Um, eu quero agradecer antes de mais nada também à PAS, que é uma organização sem fins lucrativos, gerida pela comunidade e que tem mais de 10 mil membros e que permite toda esta divulgação que rodeia o SQL Server. Portanto, sem mais demoras, vamos apresentar então o André Batista, que vai fazer então Query Store no SQL Server 2016. Tá, obrigado, André. Deixa-me só meter aqui. Estás-me a ouvir corretamente?
Sim, sim. Podes continuar, André. Sim, ok. Boa sorte. Perfeito. Obrigado. Olá a todos então, muito boa tarde. Chamo-me André Batista. Desde já obrigado a todos por estarem presentes. Houve aqui um pequeno problema aqui nas sessões em relação aos URLs, mas penso que agora estará tudo tratado. Eu vou tentar, eu tenho algum conteúdo, vou tentar condensar tudo nos 50 minutos sensivelmente que temos, e posso já apresentar uma breve introdução minha. Sou consultor e DBA e também especialista em infraestruturas da CrossChain Solutions. Neste momento estou locado no cliente meu, PT. Em relação a roles que tenho a nível da comunidade, sou membro do SQL Port, que é o passe, um capítulo da passe português. Sou co-líder do Oracle Virtual Chapter. Sou também fundador da Tuga e o membro e organizador, neste caso, de todos os SQL Saturdays que vêm listados, em especial agora do 475, que se vai realizar no próximo dia 20 de fevereiro de 2016, que agradeci que comparecessem. Tenho aí também os meus dados, se quiserem entrar em contato comigo. O meu blog, brevemente, ainda talvez esta semana, irá ficar online. Vou colocar, só para vos dar um breve overview, começar a escrever sobre Query Story e Temporal Data, que são duas das mais importantes features que vão ser em 2016. Podem também entrar em contato comigo por e-mail, estejam à vontade. Se quiserem também, André, não sei se estás a ouvir, se alguém quiser fazer algum tipo de questão, não há problema de me interromperem. Ok, com certeza. Ok. Força. Antes de mais, uma coisa que eu quero dizer a todos que me ouvem. Como sabem, o SQL Server 2016 ainda se encontra em CTP. Neste momento estamos na CTP 3.0 e muitas das coisas que são faladas, obviamente que muitas irão sair na release final, no RTM, mas atenção que pode haver coisas que eu vos possa mostrar ou coisas que existam neste momento em CTP que provavelmente, ou talvez não estejam na versão final, ok? Por isso, não assumam aquilo que eu vos vou mostrar, tudo que saia tudo no RTM, ok? Por isso, cuidado. Se nós formos ver inclusivamente o site oficial da Microsoft, podem ver que existe lá um warning, ok? A dizer que isto é uma feature que ainda está em preview e que existem certos detalhes que podem mudar até ao lançamento final do SQL Server 2016. Esta ação, quando eu comecei a fazê-la, não esta em específico, mas a primeira versão desta que foi, neste caso, dada no SQL Saturday de Lisboa, baseei-me basicamente para fazer esta ação nestas duas sessões, tanto do Connor como do Burko, em relação ao Query Store. Ainda é um tema que está a ser bastante explorado, já existe alguma informação, mas ainda não assim muita. Mas com os demos que eu tenho e com os exemplos e com o histórico que eu vos possa mostrar, acho que vos vai dar um bom overview de em que é que isto pode ajudar e porque é que é realmente uma grande feature a nível da SQL Server. Como eu vos estava a dizer, esta ação já teve duas versões, digamos assim, em Lisboa e no Porto. Esta será uma versão 2.1 e o objetivo é continuar a progredir e a fazer esta sessão daqui para a frente com o que vai saindo até à release final e depois obviamente ir melhorando. E agradeço também que vão acompanhando o meu blog, que estará brevemente online, com os updates todos que eu vou efetuando e todas as descobertas. Vamos basear as demos na CTP 2.3. Sei que já existe a 3.0, ainda não efetuei testes, mas todos os demos que estão aqui a ver será baseado na 2.3, ok? Sobre a agenda. Antes de começar a falar do Query Store em específico, gostava-vos de falar um bocadinho sobre Parameter Sniffing. Para quem não sabe o que é, eu passo a explicar daqui a pouco, mas eu quero-vos dar esta demo primeiro e este overview para perceberem porque é que poderá ser importante percebê-lo e porque é que será importante ter o Query Store a ajudar-nos a resolver estes problemas que podem ocorrer, ok? Em princípio, eu meti ali nas demos mais uma, vamos ver se ainda temos tempo de fazer. Em princípio, há duas que eu consigo fazer, ok? Depois vamos falar um pouco sobre a arquitetura do Query Store, como é que funciona, quais é que são os principais objetivos
ninguém é que nos vai ajudar e depois no fim podem colocar mais perguntas, questões, qualquer coisa que queiram perguntar, estejam à vontade. Avançando, falando um bocadinho sobre parameter sniffing e uma pequena introdução. Como sabem, uma query quando é executada, ou neste caso vamos falar de Stored Procedures, pela primeira vez, sendo que a instância pode ter ido abaixo ou por algum tipo de recompilação, é gerado um plano de execução com base nos parâmetros que foram passados na Stored Procedure, ok? Esta Stored Procedure é compilada e é colocada na Plan Cache para se outras queries vierem da mesma, neste caso com o mesmo plano, para não estar sempre a compilar, irá primeiro à Plan Cache, ver se está disponível e depois irá usá-la. E sempre que ela for executada novamente, com os parâmetros que foram inicialmente testados ou com outros, e se o plano continuar em cache, vai sempre usar o mesmo plano de execução. O que obriga é que o motor não perca tempo a fazer a recompilação do plano cada vez que é executado. Para Stored Procedures que são executadas milhares de vezes por minuto, obviamente que tinha um custo enorme estarmos sempre a recompilar a Stored Procedure com base no tempo que ia ser gasto em termos de compilações. Obviamente que, para além dos casos que eu coloquei, pode existir sempre comportamentos que obrigam o engine a ter recompilar a Stored Procedure e que, por sua vez, vai tirá-la da cache. Por exemplo, em alteração de objetos, neste caso um DDL statement, algum tipo de dados ou muita movimentação de dados nas tabelas que estão agregadas a este plano de execução, alterações a nível de indexação, entre outras, ok? E onde é que o parameter sniffing entra aqui? O problema é que um problema, e é claramente potencial, que pode ocorrer é a primeira vez que a Stored Procedure for compilada e os planos serem bons para construir um bom plano e termos uma query ótima e devolver-nos rápido os resultados ou output ou o que é pretendido, mas pode ser muito mau para outro tipo de parâmetros. Ou seja, a primeira vez que nós executamos a nossa Stored Procedure pode ter parâmetros, digamos, vou considerá-los normais, em que devolve o nosso dataset ou a nossa query bastante rapidamente, mas eu executando a mesma Stored Procedure com outro tipo de parâmetros, números maiores, outro tipo de strings, qualquer coisa, poderá ser um mau plano. Mas, como eu vos disse anteriormente, no slide anterior, se esta Stored Procedure tiver o plano em cache, ele não vai detectar se são planos novos, ou neste caso não vai detectar se são parâmetros novos ou antigos. Basicamente vai usar o mesmo plano e vai compilá-lo dessa maneira. Agora, a questão, se não existir nenhuma razão, como eu vos estava a dizer, este plano, o plano pode ficar, não digo eternamente na caixa, mas durante muito tempo, e todos os parâmetros diferentes para a mesma Stored Procedure que sejam passados vai acabar sempre por usar sempre o mesmo plano. Eu vou-vos fazer agora uma pequena demo, em que vão perceber o que é que eu vos quero demonstrar de uma maneira muito simples. Deixem-me só trocar aqui para a VM. André, consegues ver? Sim. Dá para ver a... Sim. Ok, perfeito. Fazendo aqui um pequeno teste para vos mostrar em que é que este problema do parameter sniffing que se pode introduzir nas nossas bases de dados e nas queries que nós executamos no dia a dia. Tenho aqui um script que basicamente vamos usar como exemplo a BD Adventure Works. E temos uma procedure muito simples. Antes da procedure, vou fazer aqui uma pequena query. Vamos fazer em cima da Sales Order Detail uma query ao produto 897. Ok? Se nós ligarmos, vemos que o dataset retorna bastante rápido. E temos cerca de 14 logical bits. Ok? Não me parece nada de especial. Se formos fazer a mesma query, mas em vez de irmos ao Product ID 870, mas formos ao Product ID, neste caso ao 897, mas formos ao 870,
vamos ter muito mais resultados. Como eu tenho aqui no exemplo, vai-nos tornar quase 4.700 linhas, e neste caso já não temos os 14 logical reads, mas já passamos a ter os 1.246, como podem ver. O que é que usualmente se costuma fazer? Vamos criar uma procedure, em vez de estarmos a fazer queries ad hoc com mudança dos parâmetros, vamos basicamente invocar uma storage procedure em que vai passar este product ID e que dentro da storage procedure conseguimos depois devolver o resultado que nós queremos para o product ID pretendido. Por isso vamos criar uma storage procedure chamada getSales e agora vamos ver o que é que poderá acontecer. Esta getSales não é nada mais nada menos o código que está cá dentro, precisamente a mesma coisa, mas a única coisa que altera é que estamos a passar como variável o Product ID que pretendemos. Se nós corrermos a primeira vez com o Product ID 870, que foi a nossa primeira execução, neste caso a segunda, vamos reparar que com os 870 ele vai retornar precisamente a mesma query. Se bem me recordo eram exatamente os 1000 logical reads, como temos aqui. E se agora executarmos precisamente a mesma coisa, se bem se recordam, este 870 é o que tem digamos, os 4.800 registros. Se executarmos esta novamente, a 897, se recordam no primeiro exemplo que eu fiz, ia só retornar 2 rows e ia fazer cerca de 14 logical reads. Vamos só confirmar, que é para perceberem a diferença. 10 logical reads, ok? O que é que pensam que vai acontecer se executarmos este SP e formos à procura deste ID 897 com base na SP executada e no plano que existe neste momento em caixa? Aqui está um problema de parameter sniffing. Se vocês forem a ver, ele precisamente retorna os dois resultados que tínhamos na primeira query, ad hoc, mas vai fazer o mesmo número de logical reads da query que foi executada a primeira vez. Ou seja, se nós formos compilar o plano de execução, vamos ver que precisamente vamos ter 2 planos de execução iguais. Okay? Na realidade, se nós efetuarmos a mesma query, mas sem ESP, vamos verificar que são 2 planos completamente diferentes. E daí realizar muito menos logical reads o primeiro valor. Como podem ver, os planos aqui são diferentes. Ou seja, o primeiro plano tem um custo de 8% em que nos vai retornar os 2 valores, que opta por fazer um seek e depois um keylookup. E o outro plano, peço desculpa, como podem ver, vai fazer já um cluster de index scan. Por acaso, há bocado cometi só aqui um erro. Queria só voltar atrás. Quero mostrar-vos o plano depois de ter saído. Como podem ver, o plano atual é precisamente a mesma coisa. O que é que se costuma usar nestes casos? Existe uma int, em termos de plano de SPs e para planos de execução, que é usar o recompile, ou seja, cada vez que esta SP for executada, vai efetuar a recompilação automática, ok? E o que é que nós podemos depender daqui? Se eu agora executar esta primeira, 870, que era a que nos estava a dar os 1000 e poucos logical reads, vamos ter cerca de ainda dos 1246 reads. E o problema que estava aqui a ocorrer, novamente no 897, foi que estavam a devolver os mesmos 1200 logical reads. Se formos aqui ver agora, já não vai devolver os 1200, mas vai devolver os 10, ok? Isto é um tema típico e um caso típico em que podemos ter problemas de parameter sniffing, ou seja, que a SP, a primeira vez que entra em cache, está marcada para ser executado com um determinado plano de execução, mas depois, quando formos ver, realmente começamos a ter parâmetros diferentes, mas a usar o mesmo plano de execução, que pode não ser ótimo. E tentei-vos aqui com este pequeno exemplo de uma query muito simples de mostrar-vos o que é que poderia acontecer. Eu quis mostrar também, como vos tinha dito, primeiro este exemplo para
percebermos em que é que o Query Store nos pode ajudar. Ok? E vamos já ver agora a seguir. Vou soltar aqui novamente para o PowerPoint. André, consegues ver? Sim, sim. Estamos aqui no PowerPoint. Sim. Ok, perfeito. Continuando. Em que é que o Query Store se baseia e em que é que nos pode ajudar? Ou, neste caso, começando primeiro, em que é que o Query Store nos pode ser útil para o nosso trabalho do dia a dia? Isto é um dos slides que eu mais gosto, que realmente descreve aqui algum tipo de problemas que podemos ter no dia a dia, quando as coisas aparentemente parecem estar todas bem, e de repente, sem sabermos muito bem porquê, obviamente requer análise, tentamos perceber o que é que está, por exemplo, a perceber o que é que está a deteriorar a performance da nossa query, ou termos uma aplicação que faz ligações a base de dados e queries e que de repente começa a deixar de responder. E nisso o Query Store realmente nos pode ajudar. Não sei se aqui há alguém que tenha experiência em Azure. Isto também pode ser bastante útil em Azure SQL Database, que acontece por diversas vezes, devido a movimentações, infraestrutura, whatever, vários pontos, em que de repente a nossa base de dados começa a perder bastante performance. E com o Query Store nós conseguimos perceber o que é que pode estar a acontecer ou o que é que não estava a acontecer antes que começou a acontecer agora, por ter acontecido algo que não estamos a prever ou que não está sob o nosso controle. O Query Store também nos pode ser útil para quando realizamos migrações muito grandes de movimentação de BDs ou de updates, podemos falar de service packs ou mesmo upgrades de versões, em que tínhamos, digamos, tudo bem a funcionar com a nossa aplicação até mais ou menos, ou até fazermos a migração, até atualizamos o nosso motor para uma versão maior e mais potente e melhor, mas de repente parece que a nossa base de dados não acompanhou e ficou na mesma ou ficou até pior, ok? Isto realmente, eu acho que o Query Store vem resolver pelo menos estas três questões, ou vem-nos ajudar a como podemos mitigar estes problemas. Quando nós começamos a ver a nossa aplicação lenta, que neste caso depois baseia-se na base de dados, o que é que nós, neste caso como DBAs, o que é que costumamos fazer? É coletar todas as queries que estão com execuções mais lentas, ou que nos saltem mais à vista, e começamos a perguntar porque é que elas começaram a ficar mais lentas. Pode ser por diversos motivos. Eu incluí três. Pode ter um plano de execução diferente, pode ter a existir uma recompilação, como aquela que eu fiz há pouco, podem estar a existir bloqueios de sessões, locks, pode haver problemas de pressão de memória, grandes, entre outros. O problema surge agora, que é, se existe algo nativamente, e é isso que o Query Store nos vem ajudar, nativamente para tentarmos perceber quais é que eram, se for um problema de plano de execução, tentarmos ter uma baseline de perceber quais é que eram os planos de execução que estavam lá anteriormente, quando tínhamos a nossa aplicação a funcionar de uma maneira mais performante. Okay? E sem ser com algumas third-party tools, neste momento não temos nada nativo que faça isso até chegar ao 2016. Muitas das vezes o que se costuma fazer quando se está a tentar mitigar problemas de performance é recorrer às query ints, colocar ints nas queries para fazer outro tipo de operações quando são planos de execução muito complexos, ou então até reescrever a query, mas tanto um como o outro podem exigir esforço, ou exigem mesmo esforço, e algumas horas, quando no Query Store as coisas passam-se de uma maneira muito mais rápida e podem ser resolvidas de uma maneira muito mais eficiente. Uma das soluções, qual é que poderia ser? Era estarmos a coletar constantemente os nossos planos de execução, todos eles, e perceber ao longo do tempo e ao longo dos dias, dos meses, como é que os nossos planos de execução para determinadas queries têm vindo a alterar ou não, ou perceber se temos planos novos ou diferentes. Juntamente, capturar todos os contadores de performance, de I/O, de CPU, de memória, de DOP,
N deles e a partir daí conseguimos fazer depois uma baseline e comparar como é que estavam os contadores antes e depois de algo, por exemplo, de uma release, de uma instalação de uma release. Identificar as piores queries, como eu já tinha dito, piores no sentido de estarem com contadores muito mais altos de I/O, de CPU, de memória, por exemplo. Podemos fixar o plano de execução específico de uma query para resolver um problema que detectemos, que já sabemos que passamos por ele e que nos pode ajudar a resolver este problema naquele preciso momento, mas poderá não funcionar no futuro para outro tipo de plano de execução. E temos este tipo de monitorização que está basicamente a guardar-nos as nossas métricas ou as nossas coletas para construirmos a nossa baseline, que é útil em caso de downtime, e que ficará guardado e persistido. Ou seja, não é algo que está em memória e que depois de acontecer alguma coisa à instância, ou ter sido reiniciado, ou ter acontecido N fatores, a gente perde basicamente essa baseline. Lembrem-se, por exemplo, do problema que eu especifiquei anteriormente, que tinha a ver com o parameter sniffing, e imaginem que eu tinha reiniciado a instância. O plano, a próxima vez que fosse, neste caso a instância, a próxima vez que fosse iniciada, não é? Iríamos provavelmente sofrer do mesmo problema sem a int do recompile, porque poderia entrar um parâmetro completamente diferente dos outros que são executados mais vezes contra a BD e que, por sua vez, tenha má performance. Okay? Até agora, desejam fazer alguma questão? Se quiserem, podem estar à vontade no chat e o André depois interrompe-me se for caso disso. Neste momento em que é que o Querysource realmente nos vê? Ainda não temos não há questões? Uma pergunta, mas se tiver eu depois faço a pergunta. Força. Perfeito. Nós termos cerca de 30 minutos, eu vou tentar acelerar um bocadinho, que é para depois saltarmos para as demos. Basicamente, isto que eu vos estive a dizer, que é o que se costuma fazer normalmente, ou uma das abordagens que se tem a resolver problemas de performance, é aqui que o Querysource nos vai ajudar. Porque basicamente o Querysource vai ser um género de um flight recorder, ok? O flight recorder que nos vai dizer, ou que nos vai guardar todo o tipo de execuções e de queries, de planos de execução, de contadores, de tudo o que é executado contra a nossa instância, ok? E conseguimos ter o histórico, obviamente mediante uma certa um certo tempo, que pode ser configurado, quanto tempo histórico é que queremos ter para uma determinada query, ou neste caso para N queries ao longo do tempo. O curioso é que, para além de termos, que é um slide que eu mostro mais à frente, para além de termos DMVs, que vão existir uma série de DMVs novas para conseguirmos fazer este despiste, adicionalmente vamos ter já o SSMS, o SQL Server Management Studio, preparado para começarmos a usar isto de maneira gráfica, de uma maneira muito simples, em que conseguimos rapidamente identificar as queries que estão com pior performance nos últimos minutos, por exemplo. De uma maneira muito simples que eu vou-vos mostrar na demo a seguir. Conseguimos ver queries que tenham regredido o seu plano de execução, como por exemplo o exemplo que eu vos mostrei na primeira demo, sobre o parameter sniffing. Conseguimos forçar um plano de execução muito simples, bastante para isso 2 ou 3 cliques, ok? E a nossa instância base de dados pode ser reiniciada ou pode ser atualizada por aí fora, porque este tipo de métricas são nativamente, obviamente depois de ativadas, este tipo de métricas são persistidas dentro da BD. Há aqui uma questão importante que eu depois vou focar na apresentação, ou neste caso na demo. Esta feature é por BD, ok? Não é por instância. Ou seja, se nós tivermos 10 BDs, vamos ter que ativar 10 query stores para cada uma das BDs, ok? Não é por instância, é uma feature por BD. O que é que o Query Store nos vai coletar? Vai basicamente coletar todos os planos de execução e query texts associados e conseguimos ter estatísticas em runtime, ou seja, temos a nossa instância a funcionar normalmente e o SQL Server está ao mesmo tempo a coletar e a guardar essa informação automaticamente, obviamente depois ativada a setting, e por defeito vem por uma hora. Conseguimos ter gráficos com máximos, mínimos, médias e o tempo ou contadores de última execução.
Temos leituras a nível da I/O, de CPU, memória, se foi usado paralelismo, o número de registros que a query retornou para fora, e isso seria útil, por exemplo, para o caso do parameter sniffing que tivemos a ver há pouco, e guarda ainda mais contadores. Em termos de funcionamento, como é que o query store é suposto funcionar? Cada query, como já tinha referido inicialmente, é executada, vai para dentro ou é guardada dentro da query plan cache, e agora, depois de ser ativado o query store por BD, é gravada dentro de um file group específico, que esta informação ficará guardada nesse file group. Fica possuído na BD. Estas estatísticas são guardadas em runtime, ou seja, no nosso workload normal de instância, ou das queries que são efetuadas na base de dados, vão sendo guardadas. Depois existe um parâmetro que pode ser configurado, que eu vou explicar mais à frente, porque isto pode não ser sempre verdade, ok? Algo que ainda é a validar na RTM, se vai existir algum tipo de role novo, por exemplo, um role específico para termos pessoas a verem o query store e ver se é necessário ou se é possível fixar um plano específico e não ser apenas os DBAs ou sysadmins, whatever. E como eu já tinha referido anteriormente, como estes dados são sempre persistidos a nível de disco, okay? Mesmo após um restart, após uma falha, qualquer coisa, temos todo o histórico de informações das nossas queries, okay? Tanto a nível de contadores, como de planos de execução, como de todos os, digamos, características e possibilidades que nós temos sobre um plano de execução específico ao longo do tempo. Como é que é suposto o query store funcionar? Basicamente conseguimos identificar muito rapidamente a nível do GUI quais é que são as queries que estão com pior performance nos últimos 5, 10 minutos e salta-nos logo à vista, digamos assim. Podem existir um ou mais planos para cada query na query store, ou seja, temos sempre várias, se tivermos uma query que seja executada milhares de vezes, pode ter planos de execução diferentes e nós conseguimos ter visibilidade sobre isso. Como já tinha referido também, vão existir novas DMVs, ainda são algumas, ou o GUI, que vai se basear nas DMVs. E como eu digo no último statement, vamos conseguir solucionar um problema de performance que pode estar a ter graves impactos no negócio muito crítico, com apenas 3 cliques. Okay? E na demo que eu vou fazer mais à frente vou-vos mostrar isso. Como é que funciona em termos de arquitetura de escrita? E é aqui que surge o ponto de eu vos ter dito ainda há pouco ser toda a informação guardada. Sempre que a query é executada, é compilada e executada, okay? Como podem ver ali nos 2 primeiros quadradinhos. E aqui agora surge o query store, em que vamos ter o plan store e vamos ter as runtime stats. As runtime stats são as stats que temos no momento a serem escritas. E depois temos o plan store. Toda esta escrita, para não estar a causar impactos na entropia ou o mínimo possível de entropia no nosso workload e no nosso ambiente, é sempre uma escrita assíncrona. Como é uma escrita assíncrona, pode existir em algumas situações em que não seja, neste caso, a informação que temos em memória seja logo escrita para dentro do query store. Ou seja, aquele parâmetro que nós vemos ali, que é o data flush interval seconds, se nós definirmos muito alto, isto basicamente vai ser um checkpoint que vai ser feito na query store. Se tivermos um data flush bastante alto, vamos ter menos escrita na query store, mas há mais risco de perdermos dados. Vamos imaginar que metemos um data flush com 5 minutos, ele vai teoricamente fazer um flush de 5 em 5 minutos, ok? Mas entre esses 5 minutos a nossa instância cai ou acontece algum problema, vamos perder os últimos 5 minutos de dados, ou até que a instância caiu. Não vamos ficar com esses dados. Pode também acontecer o caso de, se tivermos compressão de memória a nível da instância, o engine faça um checkpoint explícito para libertarmos a carga que temos neste momento da query store em memória para disco. Em termos de arquitetura de leitura, como perceberam no slide anterior, vamos ter aqui dados que vão estar em memória, enquanto este flush não é feito, e vamos ter outro tipo de dados que vão estar já em disco persistidos.
Mas um utilizador, quando acede ao Query Store e quer ver o histórico dos últimos 2 ou 3 ou 4 dias, obviamente não vamos estar sempre a aceder à memória, vamos ter que estar a aceder à memória e vamos ter que estar a aceder a disco. Daí ter sido criada uma nova Table Valid Function, que vai basicamente fazer o join entre estes dois sistemas. Vamos basicamente estar a consultar sempre a memória, runtime status, e depois vamos estar a consultar os dados em disco. Isto é transparente para o utilizador, ok? Sendo uma Table Valid Function, pode existir algum tipo de overhead que não existe com as DMVs, ok? Por isso, esta TV pode ser um bocadinho mais pesada que uma DMV específico, ou com uma DMV em específico. E como eu tinha referido anteriormente, se existir algum tipo de versão de memória, os dados que estão em memory vão ser escritos para disco, libertando memória para o SQL Server para outras tarefas que sejam necessárias. Em termos de topologia de schema, o que é que vamos ter guardado dentro da Query Source? Se nós basearmos por exemplo, num Select Asterisk from T1, vamos ter uma parte que nos vai guardar todas as Query Options que nós temos, outra parte vai nos guardar o plano, que tipo de operadores e de execuções são feitas. A nossa runtime status, podemos dizer de quanto em quanto tempo é que vamos estar a coletar informações sobre esta query em específico e durante quanto tempo. Ou seja, podemos definir que queremos estar a coletar de 10 em 10 segundos, que é o exemplo que temos aqui, mas apenas no intervalo de 1 hora. Mas podemos também coletar de 30 em 30 segundos e de um intervalo de 5 em 5 horas, por exemplo. Obviamente que, baseando ali em relação às query options, por exemplo, para o ANSI nulls, ou para o Shaktabort, etc., todos os contextos são diferentes. Daí termos mais do que um plano, possivelmente, na Query Store para a mesma query, ok? Em termos de schema, eu refiro aí o blog de onde tirei esta imagem, está bastante interessante. Isto são algumas das tabelas internas novas que existem, ok? Isto está assente em cima, depois temos as DMVs assentes em cima destas tabelinhas. Mas a partir daqui conseguimos depois, o GUI consegue construir os seus dashboards, ok? E conseguimos depois ter a nossa visão a nível gráfico ou a nível de DMV da informação que temos persistida ou não na Query Store, se estivermos também a aceder a dados em memória. Aqui um pequeno à parte em relação em que é que o Query Store também nos pode ser bastante útil em termos de migrações, ok? Vamos imaginar, por exemplo, uma migração de SQL Server 2012 para 2014, em que no 2014 queremos tirar partido do novo Cardinality Estimator, ok? O que é que se costuma fazer? Faz a migração normal e, às vezes, ainda mais existindo esta nova feature no 2014, poderemos ter planos completamente diferentes devido ao novo Cardinality Estimator. Esta imagem foi tirada do website da Microsoft, que mostra uma possível e lógica abordagem que podemos ter com o Query Store. Basicamente, o que é que nós conseguimos fazer? Vamos imaginar que temos a nossa baseline a funcionar. Estamos já em 2016, como é óbvio, mas temos ainda a nossa BD com o Compatibility Level a 110, por exemplo. Temos a nossa aplicação a guardar o workload durante X tempo e temos a Query Store a fazer uma baseline o mais fiável possível de todo o workload que vamos gerando. Vamos imaginar que de repente, mediante uma intervenção, alteramos para o nível 130. Okay? Conseguimos muito facilmente, porque vai haver provavelmente novos planos, conseguimos facilmente a nível do dashboard perceber se esta escolha foi boa ou não no momento para tipo de planos de execução que vão ser gerados diferentes, porque lembrem-se que vamos ter o histórico de todos os planos que já tinham sido gerados, ok? E aqui está uma boa abordagem que poderá ser seguida no futuro para este tipo de migrações, quando se muda principalmente em relação a motor ou então em relação a compatibility levels a nível de features de BD. Algo que também vai ser muito importante, pelo menos a nível de troubleshoot para os DBAs ou mesmo para as equipas de desenvolvimento, quando estão a fazer troubleshoot a nível das suas aplicações.
Se bem se lembram, para quem usa o Profiler era sempre um pouco chato tentar recolher os parâmetros de discussão sem ser recorrendo ao Profiler, ok? Dentro do MSP. Vamos imaginar que tínhamos esta queryzinha, muito simples, definíamos o int5 e depois tínhamos um select asterisco com aquele 5. Basicamente, o que nos vai aparecer, nunca nos vai aparecer o 5. E aqui era importante aparecer o 5 para nós percebermos qual é que era o parâmetro que estava a ser passado para dentro da query, que por sua vez ia gerar um plano. O Query Store também nos vai ajudar a isso, porque nós a nível interno vamos conseguir ver, mesmo para queries que são parametrizadas, o texto completo por execução de cada valor. Ou seja, se nós tivermos uma SP que é executada 1000 vezes, imaginemos, numa hora, nós conseguimos ver e identificar facilmente quais foram os parâmetros passados em cada uma daquelas queries. Okay? Quantas vezes é que já aconteceu isto? Imagino que algumas. Quando queremos fazer despiste e troubleshooting de queries e de questões de performance, vamos ter que definir os planos e basicamente com a abordagem que eu vos expliquei anteriormente, que o Query Store nos vai ajudar, vamos deixar de ter esses problemas. Eu vou passar aqui muito rapidamente em relação a imagens e depois vou-vos fazer a demo, porque já temos cerca só de 12 minutos. Eu vou tentar acelerar um pouco. O Query Store, basicamente, vai-nos mostrar, vamos ter um novo tabulador a nível de GUI, ok? Neste caso estamos a usar o GUI preparado já para o 2016. Vai-nos aparecer ali um tabulador novo, Query Store, que vai ter neste caso 4 tipos de dashboards, ok? Um dashboard basicamente vai-nos mostrar isto. Vamos ter 3 ou mais áreas. A primeira área vai-nos mostrar, por exemplo, podemos ver aqui para esta query muito simples, foram gerados cerca de 3 planos, como podem ver ali por aqueles dots que estão ali no gráfico. E do lado esquerdo conseguimos ter para as diferentes métricas, tanto a nível de tempo, CPU, I/O, quais é que foram as diferenças entre os planos carregando em cima de um dos dots. Ok? Aqui está a parte da duração, que é o que está selecionado um pouco mais ampliado, para conseguirem perceber, e tenho o Query ID respectivo em baixo. Como estava a dizer, para esta query em específico, já existiram em 3 minutos diferentes, ou neste caso em 10 minutos cerca de 3 planos diferentes. E isto é os filtros que nós conseguimos fazer, tanto a nível de CPU, duração, número de execuções, reads e writes, memória, etc. Em termos de fazer o track de uma query, conseguimos perceber ao longo do tempo os planos de execução que já foram feitos para uma determinada query e conseguimos inclusivamente meter no GUI uma certa query e ao longo do tempo conseguimos ver a sua evolução no tempo para aquela query em específico. Se nós posicionarmos o rato em cima de uma barrinha para nos dar mais informação, conseguimos ver o tipo neste caso a query que foi feita, o número de execuções e mais alguns detalhes. Este slide eu não sei se se consegue ver muito bem, mas basicamente o que eu vos queria aqui mostrar era uma das queries que é feita em background, que nos constrói o nosso gráfico, que é baseada nas novas DMVs e nas novas tabelas de sistema. Okay? Em termos de continuação aqui do GUI, conseguimos ver que neste caso já tivemos mais do que um plano e executa mais ou menos na mesma altura, mas depois facilmente muda para outro. Se nós colocarmos o nosso mouse em cima de um dos dots, conseguimos ainda ter mais informação. E aqui, um dos truques, que é como é que conseguimos fixar o plano baixo. Nós basicamente vamos ver que o plano baixo, por ter um dot mais baixo, e provavelmente deve estar selecionada em termos de tempo,
Conseguimos dizer, por exemplo, que queremos para a query 1 usar o plano 1, que neste caso o plano 1 será o dot mais abaixo. E basicamente a query, sempre que executar novamente, vai entrar sempre pelo novo plano, ou seja, não vamos ter aqui possíveis problemas, imaginemos, timeout aos fluxos, como se costuma dizer, e vamos começar a ter a aplicação a funcionar de uma maneira mais fluente por termos fixado o melhor plano. Como podem ver, aqui também neste screenshot, que é bastante perceptível, podem ver que fixando o plano aparece ali com um cheque em cima do dot e que a outra execução que já houve já foi sempre a usar o plano de baixo e já não apareceu mais nenhum dot azul, que neste caso seria a execução da mesma query, mas com outro tipo de parâmetros diferentes. E aqui ao longo do tempo continua a ficar fixada, nunca mais apareceu o dot do plano 2. Em relação às propriedades, conseguimos ter aqui algumas propriedades. Só vos quero mostrar a imagem, eu já passo a explicar mais rapidamente uma a uma o que é que significa. E em termos de BI, também nos vai, como vos tinha dito, já que os dados vão ficar persistidos na BD, temos uma maneira muito fácil de perceber quanto é que está a ocupar o nosso query store, se estamos a ficar com algum problema de espaço, quanto de espaço é que temos definido, vermos se precisamos de alocar mais espaço, entre outras tarefas. Vamos fazer aqui uma demozinha muito rápida, mostrando-nos em que é que o Query Store nos pode ajudar. E explicar-vos todo este tema que eu estive aqui a falar de uma maneira mais visual, digamos assim. André, já estão a ver a VM? Sim. André, sim, já estamos todos a ver a VM. Podes continuar. Ok, perfeito, obrigado. Vou abrir aqui o outro seguir. Ok, não é necessário recriar a BD. Apertar aqui a sintaxe certa. Atenção, a Query Store, ou a Setting Query Store, vem sempre desativada por origem, ok? Ela tem de ser ativada. Ou pode ser a nível aqui do SQL Statement. Então podemos ir às propriedades, Query Store, e vamos ativar aqui. Ele por defeito vem a off, e podemos pô-lo só como read only ou como read write, ok? Em termos de settings, qual é que é a diferença entre elas e o que é que pode ser feito? Todas elas também são configuradas, menos o max plan per query, que ainda não aparece no GUI. Mas o que é que cada uma delas significa? Basicamente, para a nossa DD Query Store 24 horas português, vamos definir se queremos. Eu vou só ampliar aqui para ver melhor. Podemos definir o Operation Mode, se queremos que a nossa Query Store esteja a coletar informação e esteja ao mesmo tempo a escrever, ou queremos só estar a fazer leitura. Okay? Vamos definir a nossa Cleanup Policy. Quanto tempo é que nós queremos reter os dados? Podemos definir para dias. Okay? Isto está sempre em número de dias, podemos definir para menos dias, podemos definir para mais dias. De quanto em quanto tempo é que vai ser feito o flash para disco? Neste caso, em termos do tema que eu estive a falar do asynchronous, ok? Neste caso, vai fazer de 900 em 900 segundos. O tempo em que vai estar a agregar dados, de quanto em quanto tempo? Neste caso, 60 em 60 minutos, vai fazer uma agregação total dos dados, ok? Para as queries em específico. Definimos também qual é que é o storage máximo que queremos ter a nível da query store. Qual é que é o tipo de queries que queremos capturar? Queremos capturar apenas todas as queries ou apenas aquelas mais relevantes aos olhos do motor, ou seja, aquelas que tenham realmente maior impacto e maior utilização. Okay? Depois, também podemos definir uma flag para fazer um cleanup em termos de threshold size, ou seja, se estivermos a chegar a um threshold específico que nós definamos, ele começa a fazer cleanup automaticamente. E depois tem outro parâmetro que ainda não aparece a nível do GUI, que é quantos planos é que eu quero guardar por query no máximo, ok? Que neste caso definimos como, temos aqui como 100. O exemplo que eu vos quero mostrar e que pode ser útil e que é útil em termos de query store é basicamente o seguinte. Vamos criar aqui uma tabela. Eu vou só eliminá-la para começar o exemplo do zero.
Ok. Vamos criar uma tabela sem nenhuma primary key e com duas colunas, um índice non cluster na coluna 1 e um índice non cluster na coluna 2. Uma tabela super simples. E agora vamos adicionar valores dummy, tanto na coluna 1 como na coluna 2, 20 mil valores de valor 00. Okay? Espero que isto seja rápido. Ok. Temos os 20 mil registros. Como podem ver, se fizermos aqui o select, vamos ter a tabela completamente cheia de zeros. Agora vamos injetar aqui um pouco de carga e vou aqui por um pequeno script PowerShell gerar queries aleatórias, ok? Em que estas queries aleatórias vai começar a fazer uma query específica em cima desta tabela com valores diferentes e vamos ver em termos de otimizador da SQL se são gerados queries novos ou não. Era isso? A query que vai ser feita é um select asterisco em cima desta tabela que eu criei e vou passar duas variáveis diferentes, passe 1 e passe 2. E vou ter isto a correr durante cerca de um minuto, mais ou menos. Deixem-me só alterar a BD target. Esperem, peço desculpa, está aqui um probleminha. Peço desculpa, estou aqui com um problema na demo. Deixem-me só perceber.
Por alguma razão ele não está a ir para a minha BD. Não, o problema é que eu tenho definida. Eu vou colocar esta novamente online. A questão é que eu tenho definido na connection string para se ligar à minha nova. Vamos usar esta então, não tem problema. A demo também é precisamente a mesma coisa. Tenho que perceber depois melhor isto. Pronto, como podem ver, desculpem ter perdido este tempo. Estamos a executar este script, está a executar estes valores diferentes e neste momento está a gerar um pouco de carga aqui a nível da VM, para não dizer muito. E o que é que nós queremos com isto? Queremos ver possíveis variações a nível de planos de execução que podemos ter a nível do SQL Server. Se nós mudarmos então aqui o contexto da BD, vamos aqui para outro, e se abrirmos aqui o nosso Query Store, vamos ver o que é que o dashboard nos começa a mostrar. Ok, perfeito. Neste momento, por alguma razão, ele está-se a ligar na outra BD, mas está a executar aqui a query. Não interessa. Como podem ver, ela começou a ser aqui executada perto das 17h03 e conseguimos ver que temos este plano, mas já tivemos aqui outro também, com valores diferentes. Ou seja, houve situações em que a query, quando correu, neste caso esta query continua a ser gerada, foi preferível para o motor efetuar um table scan do que fazer esta operação aqui. O que é que nós conseguimos aqui basicamente fazer? Neste caso eu vou desforçar o plano, mas temos dois planos diferentes. Se eu mantiver o rato em cima, conseguimos perceber qual é que foi o tipo de métricas e quanto tempo é que as coisas ficaram aqui em termos de computadores e em termos de execuções. Se colocarmos o rato aqui, temos precisamente os mesmos valores, mas para o table scan. Muito facilmente, e alterando, e conseguimos começar aqui a ver que as bolas ou os dots estão a mudar de valores, ou de, neste caso, de grossura, mediante o número de execuções e mediante o número de vezes que o determinado plano é executado. Mas nós queremos garantir, eu estava a deixar de ver se conseguia passar mais uns minutos, mas não estamos com muito mais tempo. Mas, aparentemente, o que vai acontecer foi precisamente o que eu vos mostrei no outro slide, que é, vai continuar a haver aqui vezes que vai haver planos em que prefere fazer um table scan e vai haver vezes que prefere fazer um seek e depois um read lookup. Se eu quiser garantir e para fixar, imaginemos que às vezes que o plano estava a correr, por exemplo aqui no plano ID 25 estava a dar, a nossa aplicação estava a dar timeout por N motivos, nós conseguimos chegar aqui e basicamente com um clique, 2 cliques para forçar o plano e 3 cliques, conseguimos garantir que sempre que esta query for executada, em termos de query parametrizada, vai sempre usar este plano, que é muito mais performante do que este. Fazendo aqui um overview rápido aqui a nível de dashboard, e vou só tirar-vos mais 5 minutos da vossa atenção. Conseguimos ver métricas a nível de CPU, métricas a nível de duração, em termos de tempo, total, máxima, por exemplo, média. Conseguimos ver os logical reads também, para um plano em específico. Conseguimos ir aqui alterando para outro tipo de queries, porque cada uma destas barrinhas aqui é uma query diferente. Conseguimos igualmente ver valores a nível de memória. Por exemplo, conseguimos ver que para este plano tivemos este consumo de memória, para este tivemos este, e conseguimos ao mesmo tempo ver o tipo de planos que já existiram para para esta query em específico. Agora, queria só ver se conseguia mostrar-vos isto a gerar a próxima linha. Talvez consigamos. Deixem-me só ver aqui. Ainda só nos está a mostrar um. Pronto, basicamente, o Query Store consegue nos ajudar nisto. Temos uma aplicação que está constantemente a fazer queries em cima da nossa BD e temos planos a serem gerados, digamos, dinamicamente. Ok? Como o tempo já está a ficar curto, eu vou encurtar aqui um bocadinho a demo. Ok?
Vou-vos só falar mais cerca de 5 minutos e depois se tiver alguma questão podem fazer. Deixem-me só alterar para o PowerPoint. Ok. Algum tipo de questões que continuam em aberto até à saída do RTM? Suporte para Availability Groups, será que vai existir? Como é que irá funcionar o Query Store, ou se é possível funcionar com as BDs que estão, digamos, em read-only? Teoricamente não, porque como é read-only, não dá para escrever. Será que suporta replicação, CDC? Será que funciona com outro tipo de planos de execução que podem não ficar na caixa? Por exemplo, os edocs. Se forçarmos um plano a existir alterações nos metadados, será que existe algum problema? A query deixa de executar? Teoricamente não, porque se, por exemplo, forçarmos um plano que esteja a usar determinado índice e se esse plano for dropado, mas a query mantiver-se a mesma, o que vai acontecer é que vai usar outro plano, ou seja, ele não se fica sempre pelo Query Store, ou pelas índices que a gente tem no Query Store. Será que podemos, ou era interessante ter um processo a correr em background em que vai pegando no nosso workload e que vai construindo um género de uma baseline dinâmica, mesmo que seja para queries que não sejam executadas regularmente, mas que conseguimos ter algum tipo de devices? Talvez seja possível. Apenas na versão Enterprise, também não se sabe, mas eu diria que sim, devido ao tipo de feature que é. Suporte para database snapshots, será que vai existir? Será que pode aparecer no SQL Server ainda em 2014, num futuro Service Pack ou Cumulative Update? Talvez. Algum tipo de questões queiram colocar? André, portanto, até agora tivemos uma questão que é relevante. Portanto, o Sérgio Terni faz uma pergunta que é, obviamente que nós, para termos algum histórico, nós temos que ter isto sempre ligado. E ele pergunta realmente se existe algum, em termos de consumo de CPU e não só, que tipo de recursos é que ele consome, se é significativo ou não, e se existe ou não alguma recomendação contra ter sempre ligado. Ok. Pronto, obrigado pela questão. É assim, sendo que isto ainda se encontra em CTP e não existem ambientes produtivos, eu não consigo responder essa questão neste momento. Mas eu diria que o que é, pelo menos dito pela Microsoft, ou pelo menos tenta transparecer, é que, obviamente, isto vai causar um pouco mais de carga, como é óbvio, porque estamos a recolher métricas, mas a carga será muito pouca, ok? Agora, obviamente, depende da regularidade com que estamos a recolher as informações, a regularidade do tipo de informação que estamos a recolher e também a cadência de tipo de agregações que estamos a efetuar, ou seja, conforme a informação mais granular que nós quisermos, obviamente que isso vai causar mais carga. Para já é o que eu consigo responder. Ok, André, obrigado. Diz-me uma coisa, nós não temos mais questões, tirando uma questão que é se estas gravações vão estar disponíveis ou não mais tarde, e à partida estarão disponíveis. Eu peço-vos apenas para irem consultando o site da PASS, ou eventualmente a nossa conta no Twitter ou no Facebook, e eventualmente serão divulgados os endereços tanto destas como das próximas sessões. Certo. Queria só terminar, é só mesmo mais um minuto, só para o público que ainda está aqui. Se quiserem podem explorar, existem uns Virtual Labs de SQL Server 2016 em que existe um específico para o Query Store, neste endereço que têm aqui, basta pesquisarem na net que encontram facilmente ou utilizando este endereço. Documentação relativa à Query Store também é muito fácil de encontrar, basta o site da Microsoft ou aqui por estes links, que têm aqui alguns. E agora na próxima sessão, que será agora, já deve estar a decorrer, por isso agradeço que comecem a fazer o switch para a sala quem quiser comparecer. Pelo Luís Mercante vai dar uma sessão sobre Transaction Log e como é que é o seu funcionamento. Ok, obrigado André. Se quiserem entrar em contato comigo, têm os meus contactos, disponham. Espero que tenham gostado. Lamento aqui a parte aqui da demo, não correu aqui muito bem, ainda tenho que perceber porquê, mas se tiverem alguma dúvida podem entrar em contato comigo.
Ok. Obrigado, André Batista. Obrigado a todos por Obrigado, André. terem estado connosco também. Entretanto, se vocês, quando forem a fechar, portanto, a sessão, vão ser questionados, portanto, vão ter um questionário. Esse questionário vai habilitar-vos a um sorteio de alguns prémios oferecidos pelos nossos patrocinadores. Precisam apenas de preencher então o questionário. Portanto, obrigado a todos mais uma vez. Espero que continuem connosco então. E a seguir temos o Luís Mercante com a sessão Entendendo o Transaction Log.